Mas eu descobri que eu ainda tinha umas raízes, algumas feridas ainda não tratadas. Eu já sofri muito, muito em igreja, vocês não fazem ideia. Mas quando a gente perdoa, então a gente fica sendo curado também na alma, né? E eu me preocupei com isso e vinha conversando com o Senhor. Disse: Senhor, isso não é normal, não. Eu não querer pregar para crente. Eu preciso pregar para quem o Senhor quiser, porque eu sou serva, não é? Ele é o Senhor. Então, se Ele quiser que eu fale para quem não crê ainda no Evangelho, eu tenho que pregar. E se Ele quiser também que eu fale com os que já conhecem a palavra de Deus, como vocês aqui nessa noite, todos já conhecem a palavra de Deus, não é? O Evangelho. E eu estou aqui para ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. Hoje é dia de ceia, a ceia do Senhor, que nós celebramos todo primeiro domingo do mês com a família, para a gente relembrar o que Cristo fez por nós. Então eu vou falar sobre 5 verdades que todo crente deve sempre lembrar. 5 verdades bíblicas. Nós não podemos esquecer. Aliás, não devemos. Até que poder, qualquer um pode, mas não devemos esquecer dessas 5 verdades. Vocês gostariam de saber quais são elas? Amém? Então, vamos falar com o papai mais uma vez. Papai, o Senhor sabe que nós somos vasos de barro. Pessoas frágeis, sujeitas a cair, mas nós estamos aqui por causa do teu amor. O teu amor nos faz ousados, confiantes, alegres. O teu amor nos faz ter tranquilidade. A tua palavra nos garante vitória, porque ela fala de Jesus do início até o fim. E Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Aleluia. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Amém? Vamos ter como texto básico para a nossa pequena palestra, Tiago 4, de 6 a 10. Só o Senhor é Deus. Encontraram? Diz assim: Deus resiste aos soberbos. Verso 6, parte B. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e chorai, lamentai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Vamos falar juntos o verso 10? Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, as 5 verdades que todo crente precisa exercitar, precisa tomar posse todos os dias. A primeira é que nós todos somos pecadores e que a salvação não é pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Jesus Cristo, que se fez carne, habitou entre os homens e trouxe pessoalmente a maior bênção que um pecador pôde receber:
o perdão dos seus pecados. Nós estávamos condenados à morte eterna, todos. Porque em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, não é? Então, se todos nós pecamos, nós precisamos de conserto. Nós somos vasos que foram quebrados. Deraiaçu, Yalamai, Doria Cantria. O Senhor me disse que eu não temesse, que Ele ia fazer algo aqui nessa noite muito tremendo. Ele está aqui conosco. O pecador não foi feito com imperfeições. Deus pegou o barro e fez o homem e soprou nas suas narinas o fôlego da vida e o tornou alma vivente. Era um vaso lindo, perfeito. Mas por causa do fôlego divino que ele recebeu, ele passou a ser vivo. Ele passou a ter características do Criador nele. Mas o homem, mesmo assim, com tudo isso, o ser humano, quando eu digo homem, é ser humano, homem e mulher, eles pecaram mesmo tendo tudo ao seu dispor, livres e soltos. Felizes, nada lhes faltava, mas eles foram provados. E na hora da prova, eles desobedeceram a Deus. E com Deus não se brinca. Deus não nos fez para vivermos na desobediência. Deus nos fez para vivermos para a sua glória e louvor. Mas Deus, conhecendo a estrutura do homem, do ser humano, o que Ele fez? Ele consertou o vaso. Como assim? Através do sangue de Jesus, Ele nos purificou de todo o pecado. Então agora, pela graça, somos salvos. Efésios 2, versos 8 e 9, quem quiser ler em casa, com cuidado, esses versículos são muito interessantes. Pela graça, sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Estou falando na linguagem antiga, mas trazendo para a linguagem nossa. Pela graça, vocês são salvos. E isso não vem de vocês, mas sim de Deus. Ele quis nos dar esse presente. Agora, sem esse presente, o ser humano está fadado à condenação. Porque não há outro caminho, não há outra solução para o pecador. A solução é a fé em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que pagou o preço para que nós tivéssemos o direito ao perdão dos nossos pecados. Nenhum salvo pode bater no peito, se gabar e dizer: eu sou salvo porque eu faço isso, eu sou dizimista, eu sou membro dessa igreja, eu faço isso, faço aquilo. Ninguém deve se gabar dessas coisas. O nosso dever é anunciar ao mundo que nós fomos salvos, remidos pela misericórdia divina. E essa misericórdia é para toda a humanidade. Creio que o Papai do Céu está aflito e preocupado com todos os perdidos na África, na Ásia, na Oceania, nas Américas. Tem América do Norte, América do Sul, América Central, na Europa. Em todos os cantos do mundo, onde há gente, até os esquimós morando lá no gelo, todos precisam do perdão divino, porque todos pecaram. Mas todos também são livres para aceitar ou não
esse perdão de Deus. Então, nós somos salvos pela graça. E eu vou dizer aqui o verso 8 de Efésios 2. E vocês podem recitar comigo. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque nós fomos salvos para as boas obras. Esse é o segredo. Então, se você vir uma pessoa dizendo que é salva, mas ela tem a mão fechada, ela não se compadece do próximo, ela não faz o bem, ela não prega o evangelho, ela não deseja que outros sejam salvos, ela está mentindo, essa pessoa. Porque esse é o primeiro sinal de um salvo, é querer que outros também sejam salvos. E nós podemos fazer isso, talvez nem falando, somente com a nossa maneira de ser. Você tem um vizinho que você sabe que é treva ali. Mas você tem umas atitudes tão agradáveis por causa de Cristo, que habita em você, do Espírito Santo de Deus que está conosco. Nós vamos tratar aquelas pessoas com harmonia, com sinceridade, com bondade, com caridade. E aquelas pessoas vão ser impactadas com a palavra de Deus. Ela pode até não querer aceitar a salvação, mas um dia ela vai dizer assim: aquela pessoa me falou de salvação e eu não aceitei. Mas ela também pode aceitar. E quando isso acontece, a pedrinha na sua coroa, lá no céu, vai ficando repleta de brilho. Porque Deus ama as pessoas. E Ele confiou à igreja essa missão de salvar, de levar a salvação, de levar o perdão para todos. Então, somos salvos pela graça. Vocês podem falar isso comigo? Somos salvos pela graça. A segunda verdade: todos que creem em Jesus não serão condenados. Olha que maravilha. Todos que creem em Jesus não serão condenados. Vamos ler João 3,18, que diz assim, olha: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos fazer uma comparação. Está acontecendo uma grande tempestade, e de repente você abre sua porta e vê alguém lá fora, no meio da tempestade. E você fala assim: entre, venha para cá, sai daí da chuva. Aquela pessoa estava ali numa situação humilhante, horrível, mas se ela entrar para casa e achar abrigo, a situação dela vai ficar agora diferente. Então, quando nós anunciamos o Evangelho e alguém crê em Jesus através da mensagem que nós pregamos, ela deixa de ser condenada e ela vai ter a condição agora de dizer também: eu aceitei a Cristo como meu Salvador pessoal e meu Senhor. E não é que Deus quer condenar ninguém, não, porque Ele já demonstrou o seu amor para conosco. É ou não é? Deus já fez tudo o que Ele quis fazer pela nossa salvação. Agora a pessoa ainda fazer pouco caso disso, dizer eu não quero, achar que a sua religião vai salvá-lo, que a placa da sua igreja vai levá-lo para o reino dos céus, que as suas obras é que vão te salvar, de jeito nenhum. Então,
uma terceira coisa que nós devemos lembrar sempre é que sem arrependimento de pecado não há salvação. E aqui a gente pensa que é para quem não é crente ainda, não é? Aqui é para todos. Porque uma coisa é você gostar de pecar, outra coisa é você pecar por acidente e ficar com vergonha, cabisbaixo, triste, mas confessar a Deus enquanto pode. A gente não sabe do dia de amanhã, nem do que vai acontecer depois. Então, todos nós estamos sujeitos a pecar. E que pecado é esse? Até aquilo que Deus mandou a gente fazer e a gente não faz. Como pregar o evangelho, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Então, quando a gente não faz isso, a gente está em pecado também. Guardar ódio, falar mal dos outros. Todos nós estamos sujeitos a isso. Aceitar Jesus não significa agora eu não vou poder pecar mais. Seria muito bom se a gente nunca mais pecasse. Mas, infelizmente, acidentes vão acontecer na nossa vida espiritual. E quando isso ocorrer, nós devemos sempre nos arrepender. Arrepender de todo o nosso coração, com lágrimas. Não é? Quando eu estou lendo, terminando de ler o Velho Testamento, e estou no segundo livro das crônicas dos reis de Israel. E eu fico observando assim, que houve reis tão perversos, como Manassés, como Jeroboão, reis terríveis. O próprio Absalão, não é? Que ele não foi rei, mas assim, legitimamente, mas foi filho do rei Davi, homens que conheciam a Deus, mas que fizeram coisas terríveis. O próprio rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, começou bem, mas no final terminou até consultando feiticeiras. Uma mulher hipnotiza. Por que isso? Porque não houve arrependimento. Mas mesmo sendo daquela forma, quando eles se arrependiam, o Senhor mandava o profeta lá na casa deles, levar a bênção, dizer que Deus perdoava. Deus transformava a situação. Como Manassés mesmo, que ofereceu até o filho dele a Moloque. Moloque era um ídolo, que a barriga do ídolo era tipo um forno, segundo a história, não é? Então eles enchiam ali de lenha e colocavam fogo, e quando as brasas estavam vivas, pegava o bebê, a coisa mais linda, o primogênito, e jogava ali dentro, aí batiam uns tambores com muita força para não escutarem os gritos do bebê, que logo, logo silenciava, não é? Então, mesmo aquele rei fazendo isso, ele se humilhou. E Deus não deixou o mal que ele mandou o profeta falar acontecer nos dias dele. Deus teve misericórdia dele. Isso foi antes de Jesus vir. E agora que Jesus já veio, então todos têm o direito de arrependimento. Então é pelo arrependimento que nós conseguimos a misericórdia de Deus. E esse arrependimento é mediante a fé. Agora tem o arrependimento e o remorso. O que é remorso? A pessoa que tem remorso, ela é capaz de tirar a própria vida. Ela não gosta de si mesma, acha que ela não é digna de ser perdoada, aí bebe um veneno, ou dá um tiro no ouvido, faz uma coisa terrível e tira a própria vida, como sempre a gente está ouvindo através dos jornais. Pessoas que eram membros de igreja, pastores, pastoras, tem aumentado muito o número de pessoas que têm tirado a própria vida. É porque elas deixaram de crer no perdão de Deus. O perdão de nosso Deus é infinito. Todas as vezes que nós arrependemos, humildemente, com fé, Ele
nos perdoa por causa de Jesus. Ele olha para nós e vê o sangue de Jesus em nós. E Ele nos purifica. Eu sei que cada um hoje, talvez hoje mesmo, você fez uma coisa que a sua consciência doeu. Porque é assim. A consciência da gente dói quando a gente peca. O Espírito Santo nos incomoda. Então, quando isso ocorre, a gente fala logo com o Senhor. Ô Senhor, por que eu fiz isso? Me perdoe. Me perdoe mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. E assim nós conseguimos o perdão de Deus. Sem arrependimento e pecado não há salvação. E através do arrependimento nós aprendemos o que? Número 4, a verdade número 4. Aprendendo a ser humilde de espírito. Porque na carne é difícil, viu, irmãos? Mas você pode ter um espírito quebrantado e contrito. E assim você consegue pedir perdão e perdoar também. Através de um espírito quebrantado. O texto que nós lemos, de Tiago 4:6, falou sobre isso. E a quinta verdade que nós nunca devemos esquecer é que Jesus voltará um dia. E não vá naquela onda das pessoas que falam, desde quando eu era criança que eu escuto falar que Jesus vem, Ele nunca vem. Não se esqueça, um dia para o nosso Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Não existe o tempo para Ele. Vocês já imaginaram se os irmãos do primeiro século depois de Cristo não tivessem pregado o Evangelho? Como que nós iríamos saber hoje que nós temos direito ao perdão? E que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade? Então todas as gerações têm que receber esta mensagem. Deus me ama. Eu sou pecador. Cristo morreu por mim. Se eu o receber, eu serei salvo. E Cristo voltará sim. Mas se não voltar no nosso tempo, Ele voltará no tempo de outros. Mas também Ele volta de uma outra maneira, para chamar a sua senha ou a minha. Fulano de tal, chegou sua hora. Não tem cientista que dê jeito. Não tem médico que dê jeito. Nós fazemos a nossa parte, vamos fazer check-up, nós vamos ao médico. É dever nosso cuidar do nosso corpo físico. E também das nossas emoções, viu, irmãos? Tem muita gente doente por causa das emoções. Que sofrem caladas para não dar mau testemunho. Sofrem com cônjuge. Sofrem com vizinhos. Sofrem com parentes. Com filhos. Estão sujeitos a sofrer. Marido sofre com a esposa sofre com o marido. Mas nós não devemos nos afastar da presença do nosso Deus. E não devemos esquecer que Ele vem sim. Maranata, Ele vem. E todo olho o verá. Se até mesmo aqueles que ultrapassaram, eles verão e nós também o veremos. Então vamos permanecer firmes na fé. E quando alguém perguntar assim, por que você vai para o céu? Você diz, porque Cristo pagou o preço da minha entrada lá. Ele pagou o preço. Então, se você crê nessa verdade, você tem o direito de ter o seu nome escrito. Sim, porque haverá uma chamada. Haverá uma chamada. Fulano de tal, fulana, você vai ouvir o seu nome. E esse dia pode estar bem perto, mais do que a gente imagina. Tá certo? Então, ficam essas singelas palavras para nossa meditação e conforto. Não nos desanimemos. Sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15:58. Porque o nosso trabalho tem recompensa. E a recompensa é o nosso Deus que garante. E Ele não falha. Amém? Muito obrigada pela atenção. Louvado seja Deus.